Bem-vindos ao canal O Baú do Trader, sou Paulo Bittencourt e hoje eu vou apresentar para vocês algumas reflexões com relação aos ETFs de índice. Sim, aqueles Exchange Trade Funds que seguem certos índices, como o BOVA11 aqui no Brasil é um exemplo dele, eu já comentei aqui no canal. Pois é, as tendências, quando elas surgem, por exemplo, você tem que estar atento para movimentos que muitas vezes eles se contrapõem. Por isso que eu não levo muito a sério, aliás, não levo nada a sério aqueles movimentos de curto prazo, daquele pessoal que fica dizendo, porque subiu, porque caiu, porque não sei o que e tal. Mas eu gosto muito de pegar tendências, né? Tendências que já se consolidam e você tem um sinal. Nada é escrito em pedra, tudo pode se reverter a partir de um fato novo. O mercado reavalia todos os fatos na mesa continuamente, mas as tendências já são uma maneira de você minimizar o risco, né? Aliás, você não verá economista de grande instituição financeira, corretora e tal, assumindo o risco por você. Ele vai sempre jogar parado, como se diz, ele vai jogar parado. Ou seja, depois de uns 6 meses que aquele setor ou que aquilo ali já demonstrou que está numa determinada direção, aí ele vai aparecer e dizer, não, realmente esse segmento nós acreditamos muito, principalmente para a Bolsa no ano que vem. Aí começa a aparecer aquela lista de corretoras com os alvos, Ibovespa, 150 mil, 170 mil e tal, mas eles estão jogando parado, quer dizer, eles já pegaram todo um histórico positivo daquilo, e aí começam a fazer, né, elucubrações e tal, mas nunca eles antecipam para você, sabe, o que eu tenho que fazer. Não espere isso. Por quê? Porque ele considera que o risco institucional é maior do que ele te ajudar a acertar no início de uma nova tendência. Por isso que ele não vai falar nada, né? Agora, depois, para vender aqueles produtos que ele tem na prateleira, ele realmente vai usar o passado para te dar um conforto. Fala assim, não, agora realmente está muito bem e tal, né? Então, mostrar aqui para vocês um negócio bastante interessante. Esse aqui é o SPY, o ETF americano, existe o equivalente aqui na Bolsa Brasileira, mas eu prefiro o investimento direto no SPY, porque você já está investindo em dólar, mesmo não fica sujeito a um outro fator, que é o fator cambial. Muito bem. Veja o que eu digo, as tendências. Apesar de todos aqueles catastrofistas, o mundo vai acabar, os Estados Unidos, porque o capitalismo, porque o dólar vai ser superado pela moeda chinesa, aqueles papos todos que vocês ficam ouvindo de semana para semana, né? Semana para semana. Semana para semana tem sempre uma novidade, uma coisa, e você vai perdendo a noção da tendência. Então veja, em outubro do ano passado, de fato tínhamos uma série de incertezas nos Estados Unidos, é fato, e houve um recuo violento que levou o SPY aqui, vamos dizer, ele beliscou abaixo aqui do 360 pontos, né? Estou fazendo uma média aqui, ele ficou abaixo disso. Ele tentou uma recuperação, aqui, por exemplo, até dezembro, início de dezembro, ele tentou essa recuperação, não conseguiu, isso é sempre interessante, os movimentos eles não são lineares, a gente está falando de uma função linear, né? Então, ele houve de novo um recuo, vindo aqui para 380 pontos. Eu fico observando esses movimentos e tem alguns itens que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro que no recuo dessa tentativa de recuperação, ele bateu e estopou aqui em 380, que é bem acima do, vamos dizer assim, do 360. Aliás, sempre utilizem escalas logarítmicas, né? Não corram o erro de usar escalas lineares no eixo, né? Porque tem toda uma lógica, você sabe, né? De 1 para 2 é 100%, para dar de novo 100% tem que ir para 4, né? De 2 para 4, então escala linear não serve para nada, você tem que usar a escala logarítmica que corrige essa variação enganosa, né? Que muitas vezes não está naquele papinho fofo que você vê do cara que está falando, ele nem sabe, ele está falando, porque subiu, porque não sei o que e tal. Muito bem, então
Houve uma tentativa então de recuperação, foi frustrada. Isso aqui já estamos aqui se aproximando aqui do fim de 2022, nos últimos dias de 2022. Começa janeiro. É interessante que o mercado ele é tão humano que ele respeita até o ano calendário. Quer dizer, virou o ano, ele deu uma arrancada em janeiro. E de novo eu estou observando. Veja que o topo formado aqui por volta de início de fevereiro de 2023, ele é maior do que o topo da primeira tentativa de recuperação. Isso são fatores muito interessantes. Tanto as tentativas de recuperação onde bate os topos, como nos recuos onde atinge os mínimos. De novo, houve um recuo. Houve um recuo que termina aqui por volta do fim nós já estamos no meados de março. Só que interessante é que, se considerarmos aqui, ele está ligeiramente acima do mínimo anterior, um pouco acima dos 380. Bom, a partir desse momento, eu observando, como eu falei para vocês, é igual ao urubu. Você vê que o urubu não gasta energia. O urubu é um bicho esperto. É uma galinha gorda esperta. Ele fica lá em cima, paradinho. Se não tiver um lift, como a gente chama, né? Uma térmica para ele subir sem ficar batendo asas, porque ele está gastando energia batendo asas, né? Ele fica quietinho lá. Na hora que ele vê que ele faz um ensaio e aquilo ali começa a levar ele para cima, ele fala, opa, legal. E aí ele começa a subir, certo? E aí começa a cheirar carniça. Então assim, você tem que aprender a cheirar carniça. Então veja só, quando eu vi esses movimentos, observem isso que eu estou passando aqui com o ponteiro aqui, vejam isso. Cada recuo desse, se você voltar no tempo e pegar no jornal, ele vai dizer, porque está caindo, porque está muito caro, e ele vai fazendo você perder a noção de tendência. Veja, mesmo com os recuos, o movimento era para cima, não para baixo, né? Apesar de que tem os picos e vales. Bom, aí a partir do meio de março eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, olha, médias se cruzaram, as médias móveis se cruzaram aqui novamente. O meu MACD, que eu gosto muito, outro indicador. Mas veja, para mim o mais importante não é simplesmente o indicador que está me dizendo o que eu vou fazer. Eu estou acompanhando a tendência. E aí eu tomei posição e orientei as pessoas para tomar posição no SPY. Apesar de todas as notícias catastrofistas, apesar de tudo aquilo que podia dar errado, e hoje ele está ali em 429 pontos, né? Vai haver correção? Vai haver correção. Vai haver correção. Mas o importante é o trend, né? A tendência que se formou. Agora, se você ficar esperando aquele papo do economista-chefe de alguma instituição para dizer para você o momento para você vai perder todo isso. E provavelmente vai entrar no momento errado. Você vai entrar exatamente no fim do ciclo, que é aí quando todo mundo está confortavelmente recomendando para você renda variável, debênture, não, agora nós temos isso aqui, temos um COI, sabe? Aí você está com o pé trocado novamente. Então agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto, reforço aqui, se inscreva no canal O Baú do Trader, acione o sininho para receber os novos vídeos e SPY, acompanhem, é um ponto de entrada interessante para molhar o bico, como se diz, né? Você vai ter que molhar o bico ou, né, vai ter que esperar alguém te dar aquela famosa dica, né, que é uma grande furada, tá certo?